Fala pessoal, tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês um pouco sobre como a internet funciona. Mas afinal de contas, o que é internet, né? O que essa palavra quer dizer? Por que a gente fala internet? Internet é um termo que quer dizer rede entre redes. Mas como assim rede entre redes? O que isso quer dizer? Veja só, no passado, quando você queria, digamos assim, jogar online, ter uma conexão para jogar com outras pessoas, cada um no seu computador, você iria conectar, assim como tem nessa imagem aqui, os dois computadores através de um cabo, que a gente chamava até de conexão LAN. Por isso que antigamente a gente tinha as chamadas LAN houses, né? Ainda existe hoje em dia as LAN houses, mas não são tantas. Só que quando você tem apenas dois computadores, é só um fiozinho. Mas quando você tem vários computadores conectados, especialmente quando todos esses computadores estão conectados num local centralizado, você acaba tendo esse monte de cabos aqui. E é daí que surge o nome rede, porque esse emaranhado de cabos fica lembrando muito uma rede igual a uma rede de pesca, certo? Então, o nome é rede, a palavra rede, vem por causa desse monte de cabos. Mas ok, mas por que que a internet é a rede entre redes? Veja só, quando você está numa lan house ou quando você está na sua casa e você tem sua rede interna com seus cabos lá, você só pode conectar o seu computador ao seu outro computador, ao seu celular, ao seu outro celular. É uma rede que a gente chama de rede interna, que é só para você. Você não está conectado com o mundo. E todo mundo que tenha uma redezinha dentro de casa, né, não tem um computador só, tem vários, porque sua TV é um tipo de computador, se ela utiliza Netflix ou qualquer coisa do tipo, seu celular é um tipo de computador, notebook, tablet, videogame, todas essas coisas são computadores, ok? Geralmente quando a gente fala de computador, a gente pensa só na máquina em cima da mesa, mas não, toda coisa que se conecta à internet você considera um computador. Aí o que acontece? Imagina que você quer compartilhar uma coisa com seu vizinho, mas você não tem 2 metros de cabo. Você precisa de uma terceira pessoa para fazer essa conexão entre vocês. Então, aí que entram os provedores de internet, que são as empresas responsáveis por fazer uma conexão local aqui na cidade, por exemplo. Você pode se conectar aos serviços deles através de um cabo que passa pelos postes, chega lá no computador deles, seu vizinho também se conecta pelos cabos até chegar lá neles, e aí agora você e seu vizinho e a cidade toda estão conectados em uma rede em comum, por assim dizer. Então, você acabou tendo uma enorme rede. Mas, cara, como é que, então, já que tem esse monte de cabo e tal, como é que o meu computador se conecta ao computador do YouTube, que está lá nos Estados Unidos? Aí a gente tem esse site aqui, ó, Submarine Cable Map, que mostra os cabos de internet do mundo inteiro. Pois é, pessoal. Mesmo que você tenha um roteador em casa que te dá Wi-Fi, a internet ainda é um monte de cabo gigante passando por baixo do oceano, chegando de um país ao outro. Então, hoje em dia, ó, essa emaranhada aqui de fio, tipo uma rede mesmo. Então, a internet se chama de rede entre redes, porque esse cabo está conectando nessa rede de internet dessa cidade com dessa cidade aqui, desse estado, com outro estado, desse país com outro país. Então a gente tem um monte de redezinhas pequenas dentro de casa, que é seu celular conectando com seu roteador, conectando sua TV, que se conectam na rede lá da sua cidade, que se conecta na do país, na do estado, que se conecta com o mundo. Então a internet se chama de rede entre redes, porque é isso que ela é, uma rede global, gigantesca, entre outras redes, fazendo com que cada uma dessas pequenas redezinhas se comuniquem. Mas aí vem uma outra dúvida, né? Então, como é que o meu celular vai saber para qual computador enviar as informações quando eu entrar no site? Então, a gente vai lá e digita www.youtube.com. Como é que o meu computador sabe chegar nesse outro site? E aqui que vem o conceito de URL que eu vou explicar para vocês agora. Vejam só, se você já está acostumado a usar a internet, você já está bem acostumado a digitar links e apertar Enter e ser levado para um site na internet. Mas como é que teu computador sabe qual é o local certo de te levar? Veja só, links, eles são muito parecidos com nomes de empresa. Como assim? Aqui está escrito www.submarinecablemap.com, mas esse não é tipo o verdadeiro nome do computador que tem esse site aqui.
Não, da verdadeira rede que tem esse site, não. Do mesmo jeito, se você falar, eu vou no McDonald's, eu vou no Habib's, você não tá falando que, tipo, sei lá, você vai na casa do verdadeiro dono da empresa McDonald's, o tio McDonald's. Não. Você tá falando que você vai naquele estabelecimento ali, que fica naquela rua tal, que fica, que serve aquele tipo de comida. Então, o nome McDonald's, o nome, sei lá, eu vou na sorveteria Docinho do Céu ou qualquer coisa do tipo, você está usando um nome fantasia que se refere àquela marca, que se refere àquele local, mas no nome não tem o local. Do mesmo jeito é um site. Esse nome aqui não diz realmente qual é o computador que tem esses arquivos. Então, quando você entra no link, o seu computador envia uma mensagem para o seu roteador dizendo: olha, eu quero conectar com esse cara, me conecta aqui nele. Aí o seu roteador vai olhar ali na lista e vai falar: cara, deixa eu ver se esse cara já acessou esse site antes, se eu já sei o endereço desse cara. Putz, eu não sei o endereço do youtube.com. Então eu vou mandar agora uma mensagem para o provedor de internet. Aí ele manda lá uma mensagem, sei lá, para a BrisaNet, para qualquer que seja a tua internet aí. Ele vai dizer, cara, o meu usuário aqui, ele está querendo se conectar nesse link aqui, youtube.com. Nunca vi esse site, tu conhece? Aí o teu provedor de internet vai falar, cara, deixa eu ver aqui. Ele vai então olhar na lista dele, tipo uma lista telefônica cibernética que tem lá, chamada DNS, que ele vai procurar se ele já sabe qual é o endereço daquele site. Tipo, cara, YouTube, mano, eu só tô encontrando a marca aqui, eu não tô realmente encontrando o endereço desse cara. Então, eu vou fazer o seguinte, espera um instante aí que eu vou procurar mais coisa. E aí o teu provedor de internet, o DNS dele, né? Vai mandar uma mensagem para os chefões da internet, que seriam tipo esses caras aqui, esses pontinhos aqui. Vai falar, cara, ali nessa cidade ali tem um cara tentando entrar no site youtube.com, internet. Tu conhece esse cara? Aí os computadores, né, os mega computadores, que a gente chama de backbone da internet, eles vão falar, beleza, vou olhar aqui, como é o link mesmo? É youtube.com? Ok, vou te passar para esse cara aqui que é especialista nos sites.com. Aí ele te envia para outro computador que é especialista, né, em .com e fala, ok, vou procurar aqui se nessa minha lista de .coms a gente encontra alguém com esse nome youtube.com. Aí ele vai procurar, vai procurar, vai procurar, vai procurar. Vai falar, opa, achei, youtube.com é o nome dessa marca aqui e o verdadeiro endereço dela é esse número aqui. E aí ele vai te dar um número de IP mais ou menos desse jeito aqui, ó. Terminal. Deixa eu digitar aqui, nslookup www.youtube.com. Meu computador agora vai fazer todo esse passo de pedir para o roteador, pedir para o DNS. Só que ele vai me mostrar que ao invés de me mostrar o site do cara, ele vai me mostrar o verdadeiro IP dele. Aí, ó, aqui, ó. Aqui seria supondo que o site seja o endereço de uma casa, nesse caso aqui seria meio que de um apartamento. Então aqui é tipo o link do condomínio e aqui, né, os vários endereços reais do YouTube. Então o YouTube tem vários prédios desse condomínio, assim, ou seja, o YouTube é dono de vários servidores nesse grande computador. E aqui estão todos, né, mais pelo menos os que ele disponibiliza para a gente saber de endereços reais. E aqui, ó, tá aliases, que seria nomes fantasia. Então, o nome fantasia www.youtube.com, quando você pede ele para a internet pesquisa ele para você e te entrega aqui, né, o verdadeiro o endereço. Aí ele entrega isso para o teu computador e teu computador fala: "Pronto, já peguei aqui o endereço do condomínio, aí agora eu posso enviar a pesquisa do meu usuário. Meu usuário quer ver, sei lá, vídeo de gatinhos fofinhos no pet shop. Então, ele vai enviar lá agora para o endereço, sabendo, né? Agora que ele já recebeu, então tu enviou o pedido foi para o roteador enviou para o teu provedor de internet, o provedor de internet passou para o DNS passou para a internet global passou para o .com encontrou o endereço, aí ele devolve para o DNS.com, devolve para o DNS global, devolve para o teu provedor de internet, que devolve para o DNS dele, que devolve para o teu roteador, que devolve para o teu computador. Aí o teu computador falou, pronto, agora eu já sei qual é o endereço desse cara chamado YouTube. E agora então eu posso enviar a pesquisa do meu usuário. Por que ele já não envia logo de cara junto? Porque para pensar, tu envia o pedido
para o servidor lá, só que tu nem sabe para onde é. Seria a mesma coisa que um cara da pizza sair para entregar a pizza sem saber qual é a casa certa. Então qualquer pessoa que for esperta ia dizer, ah, não, essa pizza é aqui mesmo. E aí ele ia pegar e pegar a pizza, ou seja, ele ia pegar teus dados. Então, primeiro seu computador tenta verificar qual é o endereço correto para agora ele enviar pela internet tudo direitinho. Ó, eu quero enviar para o cara chamado youtube.com que mora nesse endereço aqui, nesse servidor aqui, e que tem um desses endereços, beleza? Aí eu quero enviar essa pesquisa. Aí então vai fazer um caminho muito parecido. Só que dessa vez, como tu não está perguntando qual é o endereço do cara, mas tu já sabe que é esse endereço, então o teu provedor de internet, ele vai passar por uma coisa chamada gateway, né, que é tipo uma outra peça do teu provedor, que é quem realmente envia os dados, ele não está só consultando o dado de quem é quem. Ele realmente vai enviar dessa vez a tua pesquisa lá para o YouTube. Aí vai fazer o mesmo caminho todo, chegou lá no YouTube, aí então o YouTube vai lá e responde, aí esse pedido faz todo o caminho de volta até chegar no teu computador, certo? E onde é que a gente entra nesse caminho, né? Onde é que a gente entra nessa estrada, a gente que é desenvolvedor de software? Veja só, como nós desenvolvemos sites, agora por esses próximos 3 meses, né, a gente vai aprender o básico do básico mesmo. Assim, não tão básico, né? Até porque alguns de vocês já fizeram o módulo anterior. Então a gente vai rever algumas coisas básicas e aprender algumas coisas mais avançadas do que a gente chama de desenvolvimento web front-end, certo? Mas quer dizer o quê? A gente vai fazer as interfaces de sites de uma forma um pouco mais top do que a gente já aprendeu até agora. Porém, ainda tem muito mais o que aprender. Depois desses 3 meses a gente fazendo isso, a gente vai então aprender o basicão do back-end. O que é o back-end? Então, enquanto que o front-end a gente faz essas imagens bonitinhas aqui, né, aprende a apresentar os dados no site, no back-end a gente vai mexer com isso aqui, ó. Fazer esses servidores e mexer diretamente com essas máquinas para fazer o nosso site ficar online. Porque o que é um site? Cara, um site, certo? É só um monte de arquivo HTML, CSS, JavaScript em um computador na internet. E quando tu tenta acessar o site, o que acontece? Tu envia um pedido e ele te entrega os arquivos. Tu envia lá, tu envia, né, a mensagem para o computador do cara e diz, cara, me entrega os arquivos do teu site. Aí o cara entrega os arquivos para o teu navegador aqui e o teu navegador transforma aquele monte de código nessa coisa bonitinha. Mas não é a única forma de acessar um site. Você pode acessar também por aqui. Então, por exemplo, olha, node, ok, const URL, não, já vamos fazer direto. Então, console. Não, fazer mais fácil. Vou digitar aqui a URL. Daqui a pouco vocês vão entender essa questão de variável. Então, https www.youtube.com. Aí vamos lá, fetch const let dados igual await fetch URL. Então estou enviando um pedido direto aqui. Then r.text. Então eu vou enviar um pedido aqui para o YouTube. E agora se eu digitar aqui dados, olha só, o YouTube me enviou o mesmo código que ele envia lá para o teu navegador. É só que esse programa que eu estou utilizando aqui não é um navegador e ele não está, por enquanto, apto, por assim dizer, para transformar essa coisa aqui em um site visível, certo? Mas, se eu até esse outro site aqui, ó, se eu pegar ele aqui, ó, const url2, então const dados 2, await fetch url2, eu já pedir aqui, then r.text dados 2, olha lá, também me enviou aqui o site deles lá em HTML, ó, HTML aqui. Então, o navegador é só uma das formas de você acessar as coisas da internet. Aqui é uma outra forma de acessar. A gente, por exemplo, poderia utilizar isso aqui para
para baixar um banco de dados inteiro de um site, se você colocasse um loop, que é uma coisa que a gente vai aprender mais para frente. Mas é realmente isso, aqui é a internet. Então, o seu celular faz essa mesma coisa. Ele, quando você entra no WhatsApp, envia uma mensagem, etc., ele envia um pedido, ele recebe um pedido. Agora, vocês perceberam que quando eu falei aqueles pedidos lá, né? Foi um monte de coisa que eu citei, um monte de passa para o computador, depois passa para outro, depois passa para outro. Por que que tem esse caminho todo? Por que que tem esse passa para um, passa para outro, passa para outro? Perdão, por que não, né? Porque a gente já entendeu, mas por que que não demora? Por que que é tão rápido? Cara, porque a internet é praticamente na velocidade da luz. A gente utiliza uma coisa chamada fibra óptica, que são cabos que transmitem essas informações aqui através de luz. Através da luz. A gente vai entender um pouco mais depois sobre o que é fibra óptica, sobre essa transmissão de dados, quando a gente vai aprendendo um pouco mais sobre binário, aquele 010101 do Matrix. Ok, pessoal? Mas por enquanto, esse é o básico da internet. É assim que a internet funciona. O seu computador envia um pedido para o seu roteador, que envia envia a mensagem. A gente chama de pedido, né? Envia a mensagem ou pedido para o roteador. O seu roteador envia para o seu provedor de internet, geralmente para o DNS dele. O DNS, se não tiver, passa para o backbone. O backbone vai procurar lá com o pessoal do .com e vai fazer depois todo o caminho de volta. Como é que o pessoal sabe como enviar de volta o pedido para o teu computador, né? É bem simples. Cada máquina, roteador, teu computador, o roteador, o DNS, a empresa que te dá a internet, cada um deles tem o próprio endereçozinho. Então, quando um pedido é feito assim para a internet, cada computadorzinho ele meio que dá uma fichinha dizendo, ó, esse aqui é o meu nome e esse aqui é o meu pedido. E aí ele espera o computador maior lá e mais potente pegar o pedido dele e entregar pela fichinha, igual quando você está numa lanchonete, você senta lá, cada mesa tem um número. Então é assim que funciona. Então, não apenas o seu computador tem o IP dele, mas cada computador, até você chegar no site, até você chegar no jogo, até você fazer aquela jogada, cada coisa do caminho tem um IP. E é dessa forma que cada computador sabe como falar um com o outro.